Robert McCheyne era um grande pregador escocês. Um certo dia, irmãos, ele se entristeceu com o que percebeu ser uma falta de generosidade em sua congregação. E ele se dirige à igreja numa pastoral e diz o seguinte: estou preocupado com os pobres, mas ainda mais com vocês. Não sei o que Cristo lhes dirá naquele grande dia. Temo que muitos dos que estão me ouvindo saibam muito bem que não são cristãos, porque não amam dar. Dar generosa e livremente, sem qualquer rancor, exige um coração novo. Um coração velho prefere abrir mão de seu sangue do que de seu dinheiro. Ah, meus amigos, desfrutem do seu dinheiro, aproveitem-no ao máximo, não deem nada, aproveitem-no rapidamente, pois posso lhes dizer que vocês serão mendigos por toda a eternidade. O que nós vamos ver hoje, irmãos? Deus havia instruído Moisés no Monte Sinai acerca da construção do tabernáculo, o santuário da presença do Senhor no meio do seu povo. Capítulo 25 ao capítulo 31, nós estudamos aqui. Contudo, sabem muito bem que essa execução ela foi interrompida por quê? Porque o capítulo 32 registra o pecado do bezerro de ouro. Houve uma quebra pactual da aliança, houve uma quebra da aliança com Deus. Então vem todo o processo, como nós sabemos. O pecado ele passou a ser tratado, o arrependimento do povo foi evidenciado, e a aliança, no finalzinho do 33, no início do 34, começa a ser restaurada. E como nós vimos pela manhã, definitivamente ela foi restaurada. Agora, irmãos, o projeto do tabernáculo pode seguir em frente. Uma vez que a aliança ela foi restaurada, Deus entregou a sua lei e mostrou o papel da mediação. E é isso que nós vamos ver agora. O tabernáculo, o projeto começa a sair do papel. Para isso, óbvio, era necessário os materiais adequados e também a mão de obra capacitada. Êxodo, então, 35, ele vai registrar, ele vai descrever como os israelitas reuniram todos os recursos, todos os talentos necessários para executar essa grande obra. E claro, registra-se que eles, de um coração disposto, dedicaram seus bens, dedicaram suas habilidades ao serviço do tabernáculo como uma resposta à restauração da aliança com Deus. Então, o tema do nosso sermão, irmãos, hoje à noite é este: respondendo à graça restauradora do Senhor. E assim nós precisamos ou vamos aprender coisas importantes. Aqueles que são alcançados pela graça divina de modo evidente, expressam uma disposição sincera em oferecer suas posses e os seus talentos para o serviço do Senhor. É isso que nós vamos ver. Um povo que teve a aliança renovada, oferece suas posses, os seus talentos, e tudo isso de coração para o Senhor. Então, irmãos, seguindo para o texto, como o povo de Deus respondeu a essa graça restauradora? Em primeiro lugar, nós vamos ver que eles respondem à graça restauradora, eles respondem ofertando aquilo que eles têm.
Antes de nós entrarmos no texto, nós precisamos lembrar muito do que nós vamos ouvir aqui a partir de hoje. Uma vez que chegamos no capítulo 35, nós estamos caminhando para o final da exposição de Êxodo. Pelos meus cálculos, nós temos aproximadamente 7 sermões. Ou seja, nós ainda temos o mês de fevereiro todinho expondo Êxodo. Esse é o 100º sermão. E você fique ciente de que a partir de agora nós vamos ver repetições, uma vez que a maior parte do conteúdo, inclusive as mesmas palavras, os mesmos termos, já se encontram no capítulo 25 até o capítulo de número 31. Então a pergunta óbvia que vem é: por que, pastor, repeti-las? Convém, irmãos, entender uma coisa, lembrar um princípio importante. Na pedagogia divina, a repetição é um instrumento gracioso de ensino, porque Deus repete para lembrar, fixar e formar. E, irmãos, nós não somos mais sábios do que Ele. Por isso, em vez de sobrevoarmos os capítulos que nós trataremos a partir de agora, ou até mesmo ignorá-los, tem comentaristas, que até ignoram, entendo, porque é um comentário bíblico, mas em vez de sobrevoarmos e ignorá-los, nós vamos, meus irmãos, permitir sermos renovados, instruídos, mais uma vez, no mais profundo da nossa alma, pois, é claro, porque Deus repete, porque nós somos tendenciosos a negligenciá-los, e por isso Deus tem que repetir, muitas vezes, os seus ensinos. Então vamos lá. A primeira observação que o texto nos apresenta ela é clara. Para que a morada santa de Deus fosse construída, que é o grande objetivo agora, é a construção do tabernáculo, um projeto de grandes proporções, lembre-se disso, era necessário que o povo se unisse em contribuição. E aí então segue-se a ordem de Moisés. Veja o capítulo número 35, o verso número 4 ao verso de número 9. Moisés disse a toda a congregação dos filhos de Israel: esta é a palavra que o Senhor ordenou, dizendo: separem do que vocês têm uma oferta ao Senhor, cada um de coração disposto, voluntariamente a trará por oferta ao Senhor ouro, prata, bronze, pano azul, púrpura, carmesim, linho fino, pelos de cabra, peles de carneiro tingidas de vermelho, peles finas, madeira de acácia, azeite para iluminação, especiarias para o óleo da unção e para o incenso aromático, pedras de ônix e pedras de engaste para a estola sacerdotal e para o peitoral. Notem, irmãos, nós observamos uma variedade de itens que se repetem aqui conforme o capítulo 25, o verso de número 1 ao verso de número 9. E toda essa variedade, lembre-se, ela está correspondendo à grandeza do projeto. Nós estamos falando de um grande projeto. Ouro, prata, bronze seriam usados na confecção do altar, da arca, das colunas, dos móveis, dos utensílios. Nós temos os tecidos que serviriam para as cortinas, para véus e coberturas, a peles de animais que formariam a cobertura tanto externa do tabernáculo, a madeira de acácia serviria para a sua estrutura, o azeite, o incenso, as especiarias seriam empregados no ministério do sacerdote dentro da tenda, enquanto as pedras preciosas, lembrem-se, elas iriam adornar as vestes do sumo sacerdote que iria atuar no Santo dos Santos. Então notem, irmãos, uma variedade impressionante de materiais, grandes recursos, uma variedade impressionante. Agora, óbvio, de onde viriam esses recursos? De onde viriam esses recursos? Dos próprios israelitas. Nós devemos lembrar, irmãos, o que aconteceu no livro de Êxodo, no capítulo 12 em especial. Devemos lembrar que quando o povo estava a sair do Egito, Deus havia prometido que iria abrir o coração dos egípcios para que os egípcios abençoassem
os israelitas. E nós vemos que isso acontece. Volte no capítulo 12 e veja o verso de número 36. Veja comigo rapidinho, sem desmarcar o texto em questão que nós estamos tratando. Capítulo 12, verso 36. E o Senhor fez com que o seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios, de maneira que estes lhes davam o que pediam e despojaram os egípcios. Nota, irmãos, veja, Deus cumpre com sua palavra que havia prometido enriquecer a Israel. Agora, observem bem, o texto afirma de uma forma precisa, e o Senhor fez. Notem, Deus move o coração egípcio para abençoar, isto é, uma nação inimiga é usada por Deus para abençoar o seu povo, garantindo, irmãos, as riquezas, aquilo que era necessário para o seu povo viver, tudo aquilo que o povo necessitava, e automaticamente, irmãos, claro, Deus estava visualizando o projeto do tabernáculo. Deus estava enriquecendo o seu povo, porque ele sabia que futuramente esse povo iria usar as dádivas que recebeu para a construção do tabernáculo. Automaticamente, o povo teria com o que contribuir. Evidentemente, irmãos, o Senhor esperava agora não um pagamento compulsório. O que o Senhor está aqui esperando diante disso é que haja de fato um reconhecimento. Deus não está cobrando um imposto por ter abençoado o povo, mas Ele está em todo momento exigindo uma oferta voluntária. Por quê? Porque a oferta, a entrega, é uma expressão clara de que aquelas posses não pertenciam ao povo, mas eram dádivas do Senhor. Então Deus não apenas estava desejando a oferta, mas Deus também estava cobrando que o coração estivesse também sendo entregue junto com a oferta. Por quê? Como diz o apóstolo Paulo, Deus ama a quem dá com alegria. Antes de perguntar, irmãos, quanto você deve dar, você precisa encarar uma questão fundamental. De quem vem tudo? De quem vem tudo o que você tem? De quem vem tudo o que você tem? O povo poderia ofertar porque Deus havia dado a eles. Deus havia dado, Deus havia enriquecido. O Senhor não pede nada, irmãos, que antes não tenha concedido. Negar isso é viver como proprietários, quando Deus chamou a viver como mordomos. Entenda, nós não somos proprietários de nada, nós somos mordomos, administramos. Logo, quando nós retemos, quando nós seguramos com força aquilo que dizemos ser nosso, nós não estamos revelando prudência, mas incredulidade. O coração, irmãos, que reconhece a soberania de Deus sobre os bens, aprende a soltá-los com liberdade. Calvino, comentando, diz assim: não somos senhores do que possuímos, mas nesta vida administramos os bens de Deus. Então a pergunta óbvia que é feita: se tudo vem de Deus, se tudo vem dele, por que relutamos em devolver?
Se tudo vem dele, por que relutamos em devolver? Por que nós achamos, irmãos, que quando nós estamos devolvendo, nós estamos perdendo? Perdendo o que não é nosso? O que não nos pertence? Agora, outra coisa, reconhecer a origem não basta. Esse é o primeiro ponto. Mas reconhecer que as coisas vêm de Deus não basta. É necessário que se responda com entrega. Deus, irmãos, Ele não concede recursos, dons, oportunidades para que os calculemos egoisticamente, mas para que sejam empregados em sua obra. Deus nos dá e precisamos fazer algo. E nesse caso, irmãos, o texto confronta qualquer fé que admire a graça da dádiva sem nenhum comprometimento. Implicitamente chama a atenção para uma fé que reconhece a dádiva, mas não assume nenhum compromisso com ela. E aí a pergunta é: o que nós temos feito com aquilo que estamos recebendo do Senhor? Talvez o nosso problema não seja o reconhecimento. Talvez nossas orações elas estejam recheadas de palavras de gratidão, reconhecendo que o Senhor tem sido bondoso e gracioso. Porém, o que temos feito? Paulo diz em sua epístola: olhe, trabalhe de tal forma para que você possa ajudar o outro com o seu salário. Então a questão não é somente se você reconhece, talvez você reconheça. A grande questão é: e aí? O que você tem feito? Examine-se com seriedade. Você dedica ao Senhor? O que você recebe do Senhor, você tem dedicado a Ele? Agora, você dedica o melhor? Você dedica o melhor ou o que sobra? Você entrega com alegria ou com relutância? Tristeza. Nossa, esse dinheiro vai fazer uma falta. Que tristeza. Podia usar em algo. Esse dinheiro aqui acumulado todo ano, lá numa caixinha, na Nubank, iria render um bom dinheirinho, 12 vezes. Eu iria tirar umas férias bem folgadas. A pessoa, você reluta com isso, ou você reconhece e faz, entrega com alegria, ou as desculpas são variadas. O puritano Thomas Watson, ele foi direto ao afirmar o seguinte: a graça que não nos torna generosos nunca foi verdadeira. É inconcebível nas Escrituras um cristão não generoso. Acabamos de ler em Tiago a providência. Você chega lá e diz ao necessitado: vá, se aqueça, coma. Você não faz nada. Fé sem obras é morta. Aí Tiago diz assim: eu lanço o desafio. Eu vou mostrar a você a minha fé pelas obras. Aí Watson diz: a graça que não nos torna generosos nunca foi verdadeira. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus não está buscando patrocinadores, mas servos
que compreendem que tudo o que possuem pertence a Ele. Quem recebeu a graça dos bens, irmãos, e se recusa a dedicá-los, revela que não compreendeu o peso daquilo que recebeu. Mas outra questão aqui precisa ser abordada. Como o povo de Deus deve responder à sua graça restauradora? Ofertando aquilo que tem, mas também, em segundo lugar, Deus exige os seus talentos. Óbvio, para construir a casa de Deus, era necessário pessoas capazes para fazer esse serviço, especialmente artistas e artesãos. Veja o verso número 10 a 19. Veja o que ele disse. Venham todos os homens hábeis entre vocês e façam tudo o que o Senhor ordenou. O tabernáculo com a sua tenda e a sua cobertura, os seus ganchos, as suas tábuas, as suas vigas superiores, as suas colunas e as suas bases, a arca e os seus cabos, o propiciatório e o véu do cortinado, a mesa e os seus cabos, todos os seus utensílios e os pães da proposição, o candelabro da iluminação, os seus utensílios, as suas lâmpadas e o azeite para a iluminação, o altar do incenso e os seus cabos, o óleo da unção, o incenso aromático e o cortinado da porta à entrada do tabernáculo, o altar do holocausto e a sua grelha de bronze, os seus cabos e todos os seus utensílios, a bacia e o seu suporte, as cortinas do átrio, as suas colunas, as suas bases e o cortinado da porta do átrio, as estacas do tabernáculo, as estacas do átrio e as suas cordas, as vestes do ministério para ministrar no santuário, as vestes santas do sacerdote Arão e as vestes de seus filhos para oficiarem como sacerdotes. Irmãos, veja, venham todos os homens hábeis entre vocês e façam tudo o que o Senhor ordenou. O empreendimento, irmãos, lembrem-se como está descrito aqui no texto, os detalhes desses itens você percebe nos capítulos anteriores. O empreendimento aqui, nos basta saber e lembrar, compreendia o átrio, que era o espaço físico, depois o santo da tenda e o santo dos santos. No átrio, estamos aqui vendo Deus descrevendo os itens de cada espaço. No átrio estava o altar e a bacia de bronze. No interior da tenda ficava o altar do incenso, o candelabro de ouro, a mesa da proposição. No Santo dos Santos ficava a arca da aliança. E o que está acontecendo aqui é óbvio, essa construção, ela exigia conhecimento técnico hábil. Não era um mutirão para não fazer uma porta desajustada. Não era um mutirão. Era necessário que pessoas capacitadas, habilitadas, pessoas específicas, envolvendo marceneiros, ferreiros e artesãos, participassem da construção. Tratava-se então, irmãos, entendam, de um projeto singular, que demandava dons específicos e oferecia, irmãos, aos artesãos do povo a oportunidade de empregar os seus talentos no serviço do Senhor. Qual o problema? Há algum problema nisso? Claro que não. Por quê? Porque existia mão de obra. Afinal, irmãos, o princípio aqui declarado e defendido por toda a Escritura é este: cada cristão recebeu de Deus virtudes, dons, talentos úteis ao reino. São essas palavras, esse princípio que ecoa nas palavras de Paulo. Por exemplo, abre Romanos, capítulo de número 12, e veja o que ele diz à igreja de Roma, especialmente no verso de número 6 a 8 do capítulo 12.
Romanos, capítulo 12, verso número 6 a 8. Veja o que Paulo está falando aqui. Paulo está falando sobre os dons empregados na igreja para o benefício do povo, e ele diz no verso 6 a 8: temos, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. A igreja, Paulo está dizendo, ela foi agraciada por Deus com diferentes dons, com diferentes habilidades. E ele diz então, se é profecia, seja segundo a proporção da fé. Se é ministério, dediquemo-nos ao ministério. O que ensina, dedique-se ao ensino. O que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com generosidade. O que preside, com zelo. Quem exerce misericórdia, com alegria. Veja, esse é o princípio bíblico endossado por Paulo. A igreja recebeu vários dons, habilidades, talentos. Não foi diferente com Israel. Esse protótipo da igreja não foi diferente. Deus salvou um povo e enriqueceu esse povo com talentos. E agora, o que é que Deus quer? Que esses talentos sejam usados para a construção do tabernáculo. Isso, irmãos, nos exorta a reconhecer e assumir com seriedade o nosso trabalho espiritual. Até porque Deus não dispensa trabalhadores. Então, o que se espera é que cada um deve contribuir conforme o que recebeu do Senhor. As palavras de Moisés não deixam dúvida: venham todos os homens hábeis entre vocês e façam tudo o que o Senhor ordenou. Então, irmãos, cada um deve contribuir conforme aquilo que recebeu do Senhor. Isto é, a negligência não é uma opção, é uma desobediência. Fugir da responsabilidade não é sabedoria. É difícil fazer tal coisa, não é? É complicado tal coisa, exige muito trabalho, vai demandar muito tempo. Fugir delas, irmãos, não é sabedoria, é rebeldia. Quando deixamos de servir, não demonstramos humildade, mas infidelidade ao chamado que nos foi confiado. É óbvio, se Deus objetivou nos inserir num corpo, nos vocacionando com diversas habilidades, o que Ele espera? Que se trabalhe. Ao contrário, infidelidade. Isso, irmãos, destrói o espírito consumista na igreja. Isso destrói o espírito consumista na igreja. Isso destrói qualquer pretensão de ser um espectador. Nós vivemos um evangelho contemporâneo, irmãos, onde as pessoas se tornaram consumidores da fé. A igreja é como um grande supermercado. A igreja, o cara entra, escolhe lá os seus itens, bota no carrinho, paga e leva. Quando aquele supermercado não está mais atendendo às suas expectativas, então ele muda de supermercado, vai para outro e passa a comprar outro, e aí não atende mais as expectativas, ele vai para outro, é um consumidor. Isso adentrou na igreja porque, ou o que está automaticamente desencadeando? Pessoas consumidoras. Elas entram na igreja e elas são consumidoras, elas estão consumindo. Deus diz: não,
No reino de Deus há trabalhadores e não consumidores. No corpo dele, na igreja dele, não há consumidores, mas trabalhadores. E há, irmãos, quantos aqui não são espectadores? Quantos aqui não são consumidores? Se sair daqui, não serve para nada. Na igreja, não faz nada. Quando vem no domingo. E quando aparece, é de noite. A vida dele na comunidade é só isso. É só isso. Deu para perceber? Atenção. Não serve para nada. Agora no mundo não. É um bom administrador, é um bom professor, é um bom orador, é uma excelência na sua profissão. Na igreja tem função nenhuma. Isso é incompatível com o Evangelho, porque Deus não mente. Todos receberam virtudes. E aí? Você é consumidor ou trabalhador? Você está aqui como um consumidor ou como um trabalhador? Agora, aprendemos também que não podemos usurpar aquilo que Deus não nos chamou, irmãos. Repare, nem todos costuram as cortinas. Nem todos trabalham na estrutura do tabernáculo. Assim como nem todos são diáconos. Nem todos são presbíteros. Isso não nos torna menos fiéis. O que o texto está nos mostrando é que cada um vai trabalhar dentro da capacidade que recebeu. É distribuído conforme a competência divina. Deus separou para isso. Então, insistir naquilo, em fazer aquilo que não fomos chamados, é tão prejudicial quanto cruzar os braços. Assumir aquilo que Deus ordenou, não para você, é rebeldia, da mesma forma que o rebelde que não exerce o seu trabalho. Vou te dar um exemplo. Certa feita, uma pessoa disse: pastor, eu queria dar um aviso aí na igreja, porque vai ter um encontro de mulheres aqui na cidade e a pastora fulana vai pregar. Quem? Ela é uma bênção. Como assim? Ela tem abençoado muitas mulheres. O quê? Só o fato dela se intitular pastora, ela já está em rebeldia diante de Deus. Ela pode falar as verdades mais profundas do Evangelho, mas a posição dela é de rebeldia, que ela assumiu uma função que Deus não lhe chamou. Então, qualquer um que se aceita para ouvir uma pastora é rebelde igual a ela. É rebelde igual a ela. Não, a verdade é a verdade de Deus até na boca de Satanás. Mas o fato de Satanás falar a verdade não transforma ele num anjo de luz. Uma pastora, ela pode falar a verdade, mas a verdade que ela fala não a torna ministra do Evangelho.
Deus aqui, irmãos, está chamando assim todo trabalhador dentro da capacidade recebida. Insistir naquilo que não fomos chamados é rebeldia. Sabe por quê? Porque o reino de Deus não é oficiado, edificado por voluntarismo desordenado, mas por obediência. Se tem algo que não está sendo feito, não é porque Deus não deu a alguém o dom específico para aquilo, é porque alguém está negligenciando o seu chamado. É porque alguém está negligenciando o seu chamado. Não é porque, ou Deus não é sábio, ou Deus não sabe o que a igreja de Parque Dourado precisa. Então, Deus não sabe da carência do povo, não deu dons ao povo. Não entendo, irmãos, quando não se faz é porque tem alguém que está negligenciando. E não vamos pelo voluntarismo desordenado, principalmente a questão de oficiais. Estamos precisando de diácono. Vamos indicar o irmão fulano para ver se ele entra? Estamos precisando de presbítero. Veja, olha o absurdo. Eu estou clamando contra o pastorado feminino, mas na igreja eu quero colocar um homem que não foi chamado, simplesmente para tapar um buraco. É rebeldia da mesma forma. Porque não é um voluntarismo desordenado, mas por obediência fiel. Portanto, se você é cristão, você foi chamado para algo. Se você está aqui hoje, meu irmão, e você diz: eu sou crente, o Senhor me encontrou, me salvou, você congrega aqui, entenda, Deus lhe chamou para algo. Ou devemos admitir, você não é convertido. Você não é convertido. Há duas possibilidades. A Escritura nos exorta, irmãos. Pedro, na sua primeira epístola, no capítulo 4, servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Questione-se. Se você não tem servido com suas habilidades, dons, questione a sua fé e a sua conversão. Porque todos têm uma função dentro do corpo. Veja o que Paulo diz: até a contribuição é uma virtude divina. Até a contribuir é um dom de Deus. A generosidade no contribuir. Paulo diz: exorta. Às vezes, na igreja, tem pessoas que estão precisando de um puxão de orelha. Você vê e não faz nada. Isso é responsabilidade do pastor. Lembre-se, irmãos. Fomos chamados para algo. Agora, vimos que oferta aquilo que tem, oferta seus dons e talentos. Agora, em terceiro lugar, nós vamos ver que tudo isso, com eles, é também dado o coração. Os israelitas fizeram isso, irmãos, deram o que tinham, colocaram à disposição suas habilidades, e o texto diz que eles fizeram sem demora. Veja o verso 20 e 21. Então toda a congregação dos filhos de Israel saiu da presença de Moisés. Todo aquele cujo coração moveu e cujo espírito impeliu, veio e trouxe a oferta ao Senhor para a obra da tenda do encontro, para todo o seu serviço e para as vestes sagradas. O texto está dizendo aqui, irmãos,
que assim que eles souberam do que era necessário, prontamente eles foram para as suas tendas e foram pegar as suas ofertas. Eles obedeceram prontamente, né, aquilo que havia sido ordenado. E então, irmãos, registra-se o inventário completo do que eles trouxeram. Veja o verso 22 a 24. Vieram homens e mulheres, todos dispostos de coração, trouxeram fivelas, pendentes, anéis, braceletes, todos os objetos de ouro. Todo homem fazia oferta de ouro ao Senhor, e todos os que tinham pano azul, púrpura, carmesim, linho fino, pelos de cabra, peles de carneiro tingidas de vermelho e peles de animais marinhos, trouxeram isso também. Todo aquele que fazia oferta de prata ou de bronze trazia isso como oferta ao Senhor, e todo aquele que possuía madeira de acácia para toda a obra do serviço a trazia também. Veja, irmãos, tudo que eles trouxeram é registrado. Que interessante, né? Você percebe um povo disposto e trouxeram tudo que Deus mandou. Então, o texto diz que eles tiveram disposição, eles levaram tudo que o Senhor ordenou, e o texto final vai nos dizer que todos participaram. Veja o verso 25 a 29. Todas as mulheres hábeis traziam o que por suas próprias mãos tinham fiado: pano azul, púrpura, carmesim e linho fino. E todas as mulheres cujo coração as moveu em habilidade fiavam os pelos de cabra. Os chefes traziam pedra de ônix, pedras de engaste para a estola sacerdotal e para o peitoral, as especiarias e o azeite para a iluminação, para o óleo da unção e para o incenso aromático. Os filhos de Israel trouxeram oferta voluntária ao Senhor, a saber, todo homem e mulher, cujo coração os dispôs para trazerem uma oferta para toda a obra que o Senhor havia ordenado que se fizesse por meio de Moisés. Notem, irmãos, a disposição do povo em responder à ordem do Senhor não foi apenas algo formal. Deus havia ordenado que trouxessem as ofertas. O povo está efetivamente, ativamente trazendo essas ofertas. O texto diz que homens, mulheres, líderes se apresentaram, cada um estava contribuindo com aquilo que possuía. Alguns trouxeram ouro, outros trouxeram prata e bronze, outros foram lá, ofereceram seus tecidos, pele, madeira. Então, irmãos, uma coisa básica, isso nos mostra que ninguém foi chamado a fazer tudo. O pastor, ele não foi chamado para fazer tudo. Ele não tem que ser o pregador, o visitador, o conselheiro, o tesoureiro, o administrador, o varredor, o zelador. Na obra de Deus existem tarefas específicas e ninguém foi chamado para fazer tudo. Mas o texto diz: todos foram chamados para fazer algo. O que você faz aqui? Qual a sua participação? E aí, veja, digno de nota o texto querer destacar as mulheres, né, que usavam seus talentos no trabalho têxtil. Acho que não tinha entre Israel ninguém como Maciel, né? Só tinha mulher mesmo que costurava. Nessa época, parece que não era um trabalho de homem, não. Aí o texto destaca: elas não disputaram funções que não lhe foram confiadas, né? O texto não diz que elas estavam brigando, não, nós queremos alguma coisa mais de destaque, né? Elas trabalharam justamente naquilo que foram capacitadas, e o texto não menospreza, o texto louva, porque todo mundo estava trabalhando em sua área. Não ficaram enraivecidas, não, porque eu quero ser sartena, eu não me sinto, é uma frustração ter que ficar costurando. Eu quero ser sacerdotisa, eu quero ser presbítera, costurar o paletó do pastor. Que isso é trabalho para ninguém, eu quero é pregar.
Eu quero estar lá na frente falando. O texto não diz isso. Elas estavam lá trabalhando no tecido, né? Para mostrar, irmãos, que a mulher de Deus não é aquela que deseja um chamado que não lhe pertence, mas aquela que exerce fielmente o chamado dado pelo Senhor. Por isso que a maior piada é mulheres de verdade ouvindo pastoras. Os frutos, irmãos, de uma desobediência sempre serão podres. Sempre serão podres. Olha o exemplo de Saul. Deus disse, olha, mata os inimigos e destrói tudo. Aí Saul pegou, destruiu algumas coisas, pegou os animais, levou para o acampamento. Samuel escuta, bé. O que é isso, Saul? Eu trouxe para adorar o Senhor. O que foi que Deus lhe disse? Não, mas foi para o culto. O que foi que Deus lhe disse, Saul? Não, mas é o melhor dos inimigos para oferecer a Deus. O que foi que Deus lhe disse? O que foi que Deus lhe disse? Você pecou contra Deus, Deus mandou destruir tudo. Deus falou para Moisés, fale a rocha. Deus, Moisés, pum! Uma pancada na rocha. Saiu água, porque Deus disse que ia sair água. Mas o que foi que Deus disse a ele? Fale, não bata. A cena não foi julgada pelo resultado, mas pela desobediência. Toda desobediência tem um fruto podre. Não prevaleceu a água que saiu da rocha, mas um homem que desobedeceu a Deus e bateu na rocha. Mas essas mulheres estavam trabalhando. O texto menciona líderes de Israel que contribuíram, contribuições valiosas. Eles tinham responsabilidade maior, né? Parece que eles tinham também um valor acima, tinham mais recursos, e eles estavam ali mostrando que não é questão de ser líder, não é questão de ser o povão, entre aspas, é quanto mais riquezas, mais dádivas. Essa é a proporção, irmãos. Quem tem madeira, dá madeira. Quem tem ouro, dá ouro. Quem tem pele de cabra, dá pele de cabra. Quem tem prata, ônix, dá prata e ônix. Essa é a proporção do Senhor. Onde há abundância, a generosidade acompanha. Mas o problema, irmãos, não está no dinheiro, mas no coração. Além disso, a oferta foi um esforço comunitário, né? O tabernáculo só pôde ser construído porque todos estavam participando, né? Todos. Não é questão de alguns. Quem sustenta a igreja não deverá ser um núcleo da igreja, mas a igreja toda. Não é de um grupo específico. Ah, porque o irmão fulano, o dízimo dele é muito alto, eu não preciso dizimar. Conversando com um pastor sobre a igreja dele, uma igreja bastante financeiramente distante da nossa realidade, né? Quando compra um prédio de 1 milhão. Daí você tira o nível financeiro. Aí ele disse que estava tratando com alguns irmãos que não estavam dizimando nem ofertando. Quando ele levou para o gabinete para conversar, pastor, e a igreja precisa? Ah, miserável. A igreja precisa, pastor? Já tem irmão fulano aqui, já tem Edson, um rico da cidade aqui, oferta milhões para a igreja. Para quê? O meu dízimo é um salário mínimo. Não chega nem a R$150. Eu vou me preocupar em dizimar se tem Francimar, o delegado da cidade, com suas ofertas. Olha o entendimento do cara. Olha o compromisso do cara com o evangelho.
Aqui, irmãos, nós estamos vendo o oposto. Não é questão de que tem gente que está dando muito, porque tem muito. Todo mundo está dando alguma coisa, conforme aquilo que foi recebido. Neste caso, irmãos, a graça nunca produz passividade. E essa é a realidade. Eu contribuo conforme aquilo que... Isso é um desafio, sabe, irmãos? Porque a gente olha para certas pessoas, inúmeros casos que nós lidamos na igreja, que um padrão de vida, as aquisições são altíssimas, mas os dízimos e as ofertas são miseráveis. Que tem viagens, estadias em grandes hotéis 5 estrelas, empresas e etc. Já vimos casos em que nem dizimavam. Passou a dizimar quando foi ameaçado de ser disciplinado. Que coisa, irmãos, né? Parece que impera aquela ideia: estou dando dinheiro à igreja, estou dando dinheiro ao pastor. Me dê. Mas aqui não tem essa perspectiva, não, irmãos, é porque tudo é voltado para o reino de Deus. E aqui, irmãos, o que chama a atenção, o desafio, é porque o ponto mais forte do texto não está nos objetos. Embora se destaque objetos, homens, mulheres, não se destaca aqui, o ponto principal não é destacar essas coisas, porque há uma repetição intencional. Vieram homens e mulheres todos dispostos de coração. Todas as mulheres cujo coração as moveu. Todo homem e mulher cujo coração os dispôs para, ou seja, há sempre um movimento do coração em tudo que está sendo feito. Cada atitude que está sendo feita, neste momento, o coração está acompanhando. Não é uma contribuição mecânica, não é um formalismo, não é uma ritualidade vazia, seca. O texto está dizendo, eles estavam fazendo tudo isso e de coração. Sabe por quê, irmãos? Essa foi a exigência dele no início, porque ele não quer apenas mãos cheias, mas corações rendidos. Dar, servir, trabalhar sem coração é apenas atividade religiosa. A verdadeira obediência, irmãos, ela nasce quando a graça de Deus alcança o homem interior e o move voluntariamente a oferecer tudo o que tem. E Deus diz, tem que ser de coração. Não adianta, irmãos, estarmos aqui hoje reunidos cantando, se o nosso coração não estiver aqui. Não adianta vendermos tudo o que temos e doarmos sem o coração. É só religiosidade. Tem que ser de coração. Então, se o coração não vai junto, não está sendo entregue junto com aquilo que oferecemos ao Senhor, não adianta empurrar ofertas, cargos eclesiásticos ou ativismo religioso para cima de Deus, não adianta. Sabe por quê? Porque Ele não precisa do seu dinheiro. Ele não precisa do seu dinheiro, que nem é seu, é dele. Ele não precisa do seu talento, porque você não é insubstituível. Por isso ele está expondo aqui o coração. Porque um coração duro, ele pode até contribuir, mas não adora. Pode até servir, mas ele nunca está rendido. Pior, usa a religião como álibi para continuar no controle da própria vida. O texto não está elogiando quem deu mais, mas quem foi movido por dentro. Isso nos deixa sem saída. Ou a graça já nos quebrou por dentro, ou tudo o que fazemos externamente é barulho para encobrir um coração intacto, orgulhoso
e por vezes não convertido. Se o seu serviço não nasce de um coração disposto, ele não é sacrifício vivo, é autopromoção piedosa. E Deus, irmãos, não negocia com corações que ainda querem mandar no próprio trono. Não adianta. Não é somente a mão que Deus quer, mas também o coração. Agora, você quer um motivo para se arrepender e entregar seu coração? Tudo isso se encontra, irmãos. Tudo isso tem o seu cumprimento em Cristo. O tabernáculo que será construído vai ser a morada de Deus no meio do povo, no texto de Êxodo. Só que em Jesus, Deus fez algo infinitamente maior. O Verbo, ele se fez carne e habitou entre nós. E aí entendam o que significa isso. Significa que ele não trouxe uma oferta externa, mas ele oferece a si mesmo. Ele não entregou ouro, tecidos, peles ou um trabalho humano, mas ele doa o seu próprio corpo em perfeita obediência. Ele não faz isso relutando, mas com disposição. Ele não foi forçado, eu não quero, nem parcial. Ele vai e se entrega voluntariamente, de coração inteiro, obedecendo até a morte e morte de cruz. A cruz, irmãos, na cruz nós vemos a maior oferta já apresentada. Na cruz nós vemos o maior serviço prestado. Na cruz nós vemos o maior dos corações entregue. Um coração perfeitamente rendido. Então, irmãos, pensem, quero concluir. Se o Filho de Deus se entregou assim por nós, nós não podemos responder essa graça de mãos vazias e coração fechado. Se ele prestou um serviço tão santo, nós devemos servir em resposta ao seu serviço, porque a verdadeira generosidade e serviço cristão nasce da contemplação de Cristo crucificado. Eu sirvo porque Cristo me serviu. Eu dou porque Ele se deu por mim. Eu entrego o meu coração porque Ele entregou o dele a mim. Por isso que quem foi alcançado por essa graça, irmãos, não oferece sobras, nem serve por obrigação. Eu vou fazer porque senão o conselho da igreja vai me dar uma chamada. Eu vou fazer porque eu vou dizimar esse mês, porque senão o pastor, mês que vem, vai estar na minha porta, que já tem uns 2 meses que eu estou farrapando. Mas quem é alcançado pela graça, irmãos, não vai oferecer sobras, nem vai por obrigação, vai querer entregar tudo, começando pelo coração. Por isso que o Robert Machen, ele estava certo. Uma doação generosa só pode vir de um coração novo, de um coração transformado pela graça de Deus. Amém. Ó Deus, o desafio agora, Senhor, é aplicarmos isto em nossas vidas. O desafio agora é vivermos para a Tua glória, aplicando tudo aquilo que ouvimos, Senhor. Dá-nos a graça, ó Deus, de colocarmos o nosso coração à disposição do Teu serviço,
da tua obra, nos dedicando, Senhor. Move, ó Deus, nossos corações, para que estas verdades criem raízes e deem frutos. Que assim seja, ó Deus, em nome de Cristo.